Hitchens. Estarei apresentando um trabalho da disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrado pelo professor Milton Luiz da Paz Lima, no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. O tema do artigo é fungos micorrízicos avasculares indutores da supressão de carbono, promovido por micorrízas avasculares colonizadoras de genótipos de citro. Este foi um trabalho publicado no jornal Elsevier, do autor Qin-Yuan Shen Yu, na China. Esse trabalho foi em cima do estudo de fungos micorrízicos avasculares em meio a plantas de citros. Com as associações simbióticas e a troca de interesse entre fungo e planta, esses fungos realizam uma simbiose com a planta hospedeira em troca de assimilados, produzido pela fotossíntese, a sacarose. Em troca, ajuda a planta a fixação de minerais e nutrientes presentes no solo, assim como a captação de água. O objetivo foi comprovar o aumento na taxa de sacarose em todos os genótipos em estudo. Materiais e métodos. As plantas utilizadas foram sementes escolhidas e inoculadas com fungo micorrízico em um delineamento inteiramente causalizado, DIC. O fungo foi o Funiliforme mossae, usando 3 genótipos de citros e 2 tipos de tratamentos, com e sem o fungo Funiliforme, em 3 repetições. Os genótipos usados para o experimento foi a tangerina vermelha, Citrus tangerina hort, kumquat, com o nome científico Fortinaria margarita, e a trifoliata, com o nome Poncirius trifoliata. É a imagem aqui abaixo de cada fruto, respectivamente. Resultados das discussões. Nesse primeiro gráfico, ele vai fazer a análise de biomassa produzido nos 3 genótipos num período de 5 meses, com e sem o tratamento. Sem o tratamento seria essa barrinha branca e com o tratamento a barrinha mais escura. Podemos verificar nas folhas, na parte aérea, que há um melhor desenvolvimento nas plantas tratadas com a micorríza, há um maior teor de biomassa, acúmulo de biomassa nessa parte aérea, assim como no sistema radicular, um ganho maior de biomassa com o tratamento, com o uso dessas micorrízas. E o acúmulo total, pode-se notar uma variedade muito grande, diferença muito grande dessa biomassa nas plantas que não tiveram tratamento e das plantas que tiveram tratamento, podendo verificar-se que é uma forma muito viável de aumentar o crescimento da planta. Analisando esse segundo gráfico, podemos medir o teor de glicose e o teor de sacarose de cada genótipo, com e sem o tratamento. Podemos verificar no teor de glicose, na parte foliar, que o genótipo da trifoliata obtém sempre maiores valores com relação aos outros genótipos. E esse teor, que de uma forma podemos observar que esse teor é mais que o dobro com relação à planta que não recebeu o tratamento, ultrapassando assim um valor muito grande. Analisando o teor na raiz, quem melhor se desenvolveu continua sendo a trifoliata, com uma maior taxa de glicose na raiz e, consequentemente, no teor total de glicose. Ela se desenvolve melhor com a aplicação do fungo micorrízico. Analisando o teor de sacarose, na parte foliar, nas folhas, o genótipo que se desenvolveu melhor foi a Fortinaria margarita, a kumquat,
que obtém-se uma maior taxa de sacarose em sua composição. Analisando o teor do sistema reticular, obtém-se os valores menores em relação à área foliar, e quem se desenvolve melhor foi o citros da tangerina. Analisando o teor total de sacarose, quem se destaca é a Fortunale margarita, que tem os valores mais altos deste teor. No gráfico 3, demonstra os valores de glicose e de sacarose com base na localidade da planta, ou seja, na raiz ou na parte aérea, de acordo com a concentração de micorrízas no sistema radicular. Podemos analisar neste gráfico que o teor de glicose é mais alto na parte aérea, ou seja, a parte aérea se desenvolve mais que o sistema radicular. Isso ocorre também devido ao fato da fotossíntese acontecer nas folhas, na parte aérea. E de acordo com que essa concentração aumenta, podemos notar que a concentração de 50 a 60 micorrízas, porcentagem de micorrízas no solo, na raiz, é a melhor taxa para o desenvolvimento dessa planta, onde após a certa concentração começa a perder, diminuir esse teor de glicose, concentração de glicose. Novamente, verificando-se o teor de sacarose, o que se obtém os maiores valores as folhas, ou seja, a parte aérea, produz o maior teor de sacarose dentro da planta, deixando a raiz com as menores taxas de sacarose. Bom, analisando esse gráfico 4, que ele verifica-se a atividade da quebragem, da clivagem da sacarose, a parte foliar tem-se uma acidez maior nas plantas não tratadas com fungo micorrízico, a maior taxa de folhas neutras foram encontradas na planta que não foi tratada, com pouca variação entre esses dados, e a quebra dessa sacarose foi maior nas folhas, nas plantas que não foram tratadas com fungo micorrízico, sendo maior nas citros tangerinas, e em todas as demais foi ao contrário. Essa quebra foi maior nas plantas que foram tratadas, que foi nos dois outros genótipos, que foram a margarita e a trifoliata. E analisando a acidez em cada genótipo, tem-se uma taxa maior no sistema radicular nas plantas que não foram tratadas, e na neutralização do Vertaz, as plantas tratadas se destacaram com maior índice de atividade dessa sacarose, e na quebra dela, as plantas que não foram tratadas foram maior no sistema reticular, as plantas que não receberam o fungo micorrízico. Conclusão. Com os resultados obtidos, a hipótese de que a clivagem da sacarose é essencial para o abastecimento de carbono para os fungos micorrízicos vasculares é confirmada, e é definida assim dois genótipos campeões, o Kumquat e a trifoliata, que é como melhor resposta à inoculação do fungo micorrízico. Essas duas espécies obtiveram os maiores teores de sacarose e glicose, assim como maiores valores de biomassa
total. As referências usadas pelo autor.